auxiliam para que a gente possa receber um reforço de energia, de paz, de carinho desses espíritos amigos que tiram da gente, né, as angústias cotidianas, aquelas energias que a gente atrai com os nossos pensamentos negativos. Por que eu estou falando tudo isso como preâmbulo, né, como prefácio da nossa fala? Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre o programa do Senhor. Nós estivemos até o dia 30 de outubro, nesse país, absolutamente, quase todo mundo, vamos pensar uma grande maioria, não é? Absolutamente envolvidos numa guerra mental, não é? Que ainda, infelizmente, ainda está se arrastando, mas tudo bem, não vamos falar disso. A gente vai falar dessa guerra mental que piorou a nossa angústia, né? Aquela sensação de, nossa, eu preciso vigiar mais, eu preciso fazer mais oração para eu não me deixar arrastar por essa sensação que envolveu tanta gente, tantas famílias, né? Que disputaram, que ficaram chateadas uns com os outros, amigos, né? Em partidos diferentes, em lados diferentes, como se nós não fôssemos todos filhos de quê, gente? De Deus. Como se nós não fôssemos todos semelhantes, né? No mesmo barco, um monte de peixinho aqui nesse lago, nesse imenso mar, né? Humano, terrestre, um monte de peixe aqui respirando no mesma atmosfera psíquica. É bom que a gente tenha, vamos retornar para essa sensação, não é? E aí, durante essa coisa toda, um dia eu fui e peguei um dos livros do Irmão X. Irmão X é Humberto de Campos. Ele tem livros lindos, gente, da psicografia do Chico Xavier. Quem não leu ainda nenhum livro do Irmão X, vale muito a pena. Um dos melhores, eu acho que é o melhor livro dele, chama Boa Nova. Agora, esse livro que eu peguei essa mensagem, que nós vamos analisar só uma mensagem dele, é do livro chamado Contos e Pontos. Tá? O livro dele chamado Contos e Pontos. É o primeiro capítulo, o programa do Senhor. Aí eu coloquei o programa do Senhor, Jesus, né? O programa do Cristo para todos nós. Por que eu pensei essa história do programa de Jesus? Primeiro, porque nós todos fomos envolvidos, né? Nesse arrastão aí das eleições. E muitos de nós, a gente estava querendo saber qual era o programa do determinado candidato X ou Y. Qual era o programa do X, Y, Z? Qual era o programa? O que significa o programa, gente? Significa a programação, como é que a gente pode falar? O planejamento, o plano, né? O plano, o planejamento. Qual é o plano? Qual é o planejamento? Qual é o projeto dessa pessoa ou daquela pessoa para governar Brasil, para governar o estado tal, Qual é o programa? E aí, gente, foi muito interessante quando, de repente, eu abri o livro Pontos e Contos do Irmão X e tá lá, que nós vamos estudar o programa do Senhor. O programa divino. Vamos ver, tá? É bem legal. E aí, ele começa antes, né, narrando uma história, uma passagem de Jesus que eu vou ler para vocês, que é muito pequenininha, né? Aqui, a passagem da multiplicação dos pães. Vocês já viram eles chamam de milagre, mas essa passagem de Jesus da multiplicação dos pães? Vamos lá ler, ó, na Bíblia de Thompson, tá? A primeira multiplicação, é pequenininho, por isso que eu vou ler. Olha lá. Jesus, né, ele estava em determinada região, aí de repente ele decidiu ir para um monte, né? Geralmente ele ia para um lugar mais elevado, porque era mais fácil para poder ele ver aquela multidão toda, né? Então assim, saindo Jesus, viu uma grande multidão e possuído de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, Senhor, para que eles possam ir às aldeias e comprem comida para si. O que os discípulos estavam falando? Mestre, o Senhor faz horas que o Senhor está
curando, né, as pessoas, pregando o evangelho, mas já passaram muitas horas, esse lugar aqui é muito deserto, despede, quer dizer, encerra essa atividade para que eles possam procurar alguma aldeia e comprar comida, porque o pessoal está com fome. Aí Jesus falou assim: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Então, os discípulos lhes disseram: nós não temos alimento suficiente, né? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes Jesus: trazei-mos, quer dizer, traz aqui os 5 pães e os 2 peixes. Tendo então, trazemos aqui, né? Tendo mandado que a multidão se assentasse na relva, Jesus pediu aqueles alimentos. E pediu que o pessoal se sentasse ali na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido todos aqueles pães, deu-os aos seus discípulos em muitos cestos, e os multiplicou, pedindo que ele distribuísse para a multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram os pedaços que sobraram, e os discípulos recolheram a sobra. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A gente lê isso daqui e falou: que coisa mais estranha, tinha 5 pães e 2 peixes, e de repente Jesus multiplicou e doou para todo mundo, e todo mundo se alimentou. A Bíblia, gente, os evangelhos trabalham muito com metáforas, não é? Linguagem figurada, é uma linguagem onde ele pega alguma situação e aquilo vira um símbolo. Porque não era necessariamente de pão material, de peixe material, que aqui está falando. Está falando de algo que possa alimentar a multidão, tá? E aí, a gente olha assim para um país como o nosso e fala: meu Deus, não é? Um país como o nosso, tão cheio de dificuldade, e alguns seres humanos normais, comuns, seres humanos como a gente, se dispõem de alguma forma a fazer alguma coisa. E aí, às vezes, a gente fica exigindo que essas pessoas sejam santas, sejam iluminadas. A gente tem a fantasia de que eles possam não errar. Não estou aqui para defender ninguém. Estou só para falar assim: gente, vamos prestar atenção quem é o nosso líder. O Espiritismo traz no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta: quem é que pode servir de guia, de modelo para todos nós aqui, os encarnados na Terra? E aí, o Espírito respondeu: quem, gente? Jesus, tá? Ele sim, é o guia, é o modelo para todos nós. E aí, nesse livro, ele diz o seguinte, ó, a respeito dessa parábola. Eu vou ler um pedacinho, ó. À frente da multidão faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade de todas aquelas pessoas, daquela multidão, né? O povo ficou em êxtase, né? Ficou numa alegria danada quando percebeu, né? Ficou num júbilo intraduzível, né? E foram aquinhoados, quer dizer, eles foram assim, presenteados com muitas coisas do céu, muitos ensinamentos que Jesus falou. Então aqui, o irmão X, ele já não está falando de pão e de peixe material. Ele está falando que aquela multidão faminta de quê, gente? Faminta de conhecimento, faminta de consolo, de alegria, de algo que pudesse preencher. Eu comecei falando para vocês que numa casa como essa a gente vem e a gente se sente mais tranquilo, a gente tira o peso da gente, não é? Porque a gente vem aqui e se alimenta de algo muito maior do que o alimento material. Aí ele fala aqui, o irmão X, ó, além dos peregrinos, não tinha só a população pobre, tá? Além dos peregrinos em grande número que se adensavam, né, ali habitualmente em torno de Jesus, buscando consolação e cura, mercadores, quer dizer, comerciantes da Idumeia, que era um lugar lá da região, negociantes da Síria,
soldados romanos, cavaleiros, e tinham pessoas políticos importantes ali, assessores de César. Todos ali, querendo ouvir Jesus, querendo saber o que aquele homem diferente tinha para oferecer para a multidão, tá? Eles todos se congregavam ali e se adensavam numa grande multidão. Mulheres, homens, criancinhas, todos empilhados ali para ouvir Jesus, né? O povo convenientemente sentado, gente, depois que eles receberam aqueles ensinamentos, né? Aquelas dádivas de Jesus, eles ficaram muito felizes e começaram a falar assim: nossa, esse homem é diferente. Que homem é esse que nos consola, que preenche a nossa alma, né? E eles todos ali, sentados na relva, começaram a se sentir muito envolvidos em gratidão por tudo aquilo que tinham recebido de Jesus, né? Aí, gente, de repente, a gente vê uma situação como essa, a gente fala, eram peixes, eram pães que estava falando? Não, essa multidão enorme estava ali recebendo os ensinamentos, que é o que de verdade preenche o nosso coração, tá? E aí, eles estavam ali, tinham recebido água, tinham recebido pão, tinham recebido tudo, né? E aí, Jesus narra o irmão X. Após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da iminência do monte. Então, Jesus fez aquela distribuição enorme ali, né? De tantos benefícios, e o irmão X fala, ele começou a olhar aquele pessoal com o rosto melancólico. Por que será que Jesus tinha essa melancolia? Olhava aquela multidão. Será que nós somos gratos, gente? Nós somos espíritos gratos, a gente recebe as bênçãos, a nossa irmã já logo balançou a cabeça que não, né? Nós não somos. Então, independentemente de quem seja que nos ofereça muitos benefícios, rapidinho a gente esquece, né? E aí, o irmão X está narrando isso de forma muito linda aqui, falando, nossa, né? Jesus olhou para aquele pessoal já com o rosto melancólico após ter alimentado aquela multidão toda, né? E aí, gente, ele olhou, semelhava-se realmente, né? O irmão X fala, né? Que Jesus se semelhava a um grande príncipe, né? Materializado, de sábio, né? Na terra. E uma suavidade imensa, né? Transparecia naquele semblante lindo dele, tá? E aí, de repente, o pessoal começou. Ai, nossa, esse é um enviado de Deus. Nossa, ele é maior que Moisés. Nossa, que poder é esse que ele tem para nos abençoar desse jeito, né? Ele prova que ele tem maior poder do que todos os outros que a gente já conheceu, né? E aí, de repente, enquanto eles gritavam ali, nossa, ele é uma criatura diferente, né? Todos felizes, né? E Jesus ali tinha terminado de distribuir aquilo tudo, né? E de repente, gente, recolhiam os discípulos a sobra abundante, né? Do inesperado banquete. Quando de repente um homem chamado Malebel, que era um assessor da justiça em Jerusalém, ele acercou-se do mestre, gente, e ele acercou-se do mestre, né? E ele falou assim, nossa! Ele começou a clamar, quer dizer, começou a falar em voz muito alta, né? Nossa, esse daí é um grande restaurador de Moisés, da lei de Moisés, né? Ele vai vir e ele vai realmente ser aquele homem mais abençoado, ele realmente é o Messias prometido. E aí, gente, esse homem começou a fazer o quê? A bajular Jesus. A falar para todo mundo ali, olha pessoal, ele chamou para si a atenção daquela multidão e começou ali, olha pessoal, esse daqui, né? Ele veio para restaurar Israel, né? O povo, todo mundo começou a se reerguer, né? Levantar e vir perto de Jesus, porque aquele homem estava ali fazendo a maior adoração, bajulação em cima do mestre, né? E aquele povo começou a se congregar perto de Jesus, né? De repente,
Jesus observou esse homem silenciosamente, né? Ele silenciosamente observou aquele homem, e esperou que alguém, né, pudesse vir falar, né, para ele, esclarecer aquilo que aquele homem estava fazendo. Aí aquele homem mesmo, Malebel, olhou para Jesus e falou assim: Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? Senhor, o Senhor vai ser agora o nosso presidente, o nosso grande líder, o nosso grande chefe aqui do nosso povo, o arauto, né? Será que o Senhor vai ser? Aí Jesus falou assim, sem titubear. Jesus falou sim. Aí, gente, falei para vocês que nós ficamos aí envolvidos tanto, né? Em querer saber qual é o plano, qual é o programa de governo do candidato XYZ, né? Uns agarraram num plano, os outros agarraram no outro plano, votamos e deu no que deu, né? Contentes e insatisfeitos os outros. Ok. Agora é muito legal que a gente preste atenção, cristãos. Qual que é? O programa de Jesus. Jesus falou, ó, eu não sou candidato não, eu sou. Olha lá, és o arauto do novo reino? Quer dizer, você é o representante do governo do mundo na terra? Ele falou sim, sem titubear. Aí o Malebel falou assim, em que alicerces será estabelecida a nova ordem? Senhor, qual que é a essência do seu programa de governo? A essência. Aí Jesus falou assim, o oficial do Sinédrio perguntou para ele, né? Qual é a essência? Aí Jesus responde, em obrigações de trabalho para todos. Ai, ai, ai. Aí ele já fechou o sobrancelho, né? Ele começou assim a esfregar assim a sobrancelha, assim naquela atitude de que parece que então o programa de governo recomenda como essência do programa trabalho para todos. Ai, ai, ai. Pouco diferente, né, gente? Hein? O nosso mundo, não vou falar de Brasil, o nosso mundo parece que tem uma certa dificuldade, nós, alguns, né? Alguns não, de estabelecer trabalho para todos. Ok? Vamos lá. Não é a Nancy. O irmão X, psicografia do Chico. Vamos continuar? Vocês querem saber o programa? Para ver se vocês votam nesse cara? Tá? Vamos lá. Aí, outra coisa importante, gente. Ele pergunta assim, instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Vai ter hierarquia? Porque eu não sei, eu tenho percebido que o nosso mundo está num movimento de anarquia. Não sei se sou eu. Parece que tem um movimento anárquico tomando o planeta. A gente não quer governo que seja diretivo, que seja forte. A gente quer governo que a gente manipule. A gente quer governo que faça a nossa vontade, o nosso gostinho, a nosso desejinho. A começar da dificuldade de autoridade na escola, na casa, não é? As famílias com dificuldade de estabelecer hierarquia. Mamãe, papai são aqueles que ditam, né? Falam o que deve ser feito. O que, gente? Isso é da natureza humana. O ser humano nasce pequenininho, frágil, necessitado de direcionamento. Eu não posso chegar para minha filha de 3 anos, no dia de hoje, e falar assim para ela, olha, que roupinha você quer vestir? Aí a menininha gosta do vestidinho completamente vaporoso, mas esfriou um pouco, está chovendo. Então hoje a gente está com uma crise de autoridade. Olha o que Jesus fala. O cara pergunta se vai ter uma hierarquia, se vai ter uma autoridade. Olha o que ele responde, gente. Como não? Olha como Jesus fala. Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Ele riu e falou, como que vai ser sem hierarquia, sem autoridade, sem uma hierarquia, onde tenha
O diretor, os gerentes, não é? Os coordenadores. Não é assim que funciona, gente? Até nas empresas? Ok? Como é que pode ser hierarquia? É anarquia, não é? E aí ele fala aqui, mas e aí tá? E qual é a função dos melhores? Jesus fala, melhorar os piores. Qual é a nossa função diante de um monte de gente que tem dificuldade, que realmente não consegue ainda ter educação, não consegue ainda ter noção da lei, que vai contra a legislação estabelecida? O que é a função dos melhores? Auxiliar os piores, educar, auxiliar. Essa não é matar, não é tirar do circuito, não é eliminar, não, é melhorar, auxiliar aqueles mais ignorantes para que eles adquiram capacidades que aqueles melhores têm, tá? E ele fala assim, e a ocupação dos mais inteligentes? Jesus fala que o programa lá daquele governo dele, do programa dele, é instruir os ignorantes. Para que serve quem estudou mais, gente? Para ficar bonito, olhando, sendo bajulado? Não! Quem estudou mais, quem conhece mais, tem obrigação de instruir os ignorantes, tá? Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão os maus a fim de que esses se façam igualmente bons. Gente, que delícia, né? Vamos pensar, enquanto eu falava, né? Eu montava isso daqui. Imagina, vamos fazer um exercício de imaginação? Olha que bênção vai ser na hora que nós estivermos no Brasil, no planeta. Saiu um governo. Aí o outro governo que vai entrar, olha para aquele que saiu e fala assim, vamos analisar tudo que você fez de bom para a gente dar continuidade. E tudo que você fez que não foi bom, vamos juntos consertar. Aleluia, Senhor. Aleluia quando isso acontecer, não é? O que faz os governos na terra? Tudo que um fez de bom, o outro que entra destrói aquilo. Faz questão de estragar para poder colocar às vezes a mesma coisa ou um pouco diferente com outro nome, só para dizer que foi ele que fez. Que triste isso. Então qual que é a intenção? É o bem comum? Não. É a vaidade, é a arrogância, é o orgulho que ainda domina a nossa alma, infelizmente, não é? Os nossos representantes são reflexo do que nós somos. Então, a gente olha e fala que delícia vai ser quando forem amigos e olhar e falar assim, olha, qual é a nossa bandeira? A nossa bandeira é o bem comum, é auxiliar. Qual é que farão os bons, ajudar os maus? E o encargo dos ricos, gente, é dar comida para os pobres? Não, amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mas como que ampara o mais pobre? Vamos voltar lá, no começo do governo? Olha lá. Qual que é a primeira coisa do governo? Trabalho. Deixa eu ver. Trabalho para todos. Voltando. Como é que se auxilia o mais pobre, gente? Oferecendo trabalho para todos nós. Que coisa que melhore mais a nossa vida do que o trabalho, gente? Hein? Não é? Que coisa que auxilia mais a pessoa a ter dignidade do que trabalhar e ganhar o seu dinheirinho? Eu trabalho, eu, Nancy, sou diretora de uma ONG que nós fundamos há 33 anos atrás, né? É uma instituição que educa pessoas com deficiência. E a grande maioria, nós temos hoje lá na instituição, eu sou presidente, a grande maioria são deficientes intelectuais, pessoas com dificuldade intelectual, inteligência bem mais reduzida. E ao longo dos anos, nós colocamos no mercado de trabalho mais de 1.800 pessoas com deficiência.
Gente, se vocês soubessem a felicidade de um jovem com síndrome de Down ou mesmo com outro tipo de deficiência, que às vezes não sabe nem ler, escrever, quando ele é colocado num trabalho, que ele vem, que ele mostra aquele crachá, que ele vem falar pra gente que ele foi admitido na empresa, gente, ele é de uma felicidade, parece que ganhou na loto, aquele prêmio, não sei nem qual é a loteria hoje que existe, né, que eu não jogo, mas aqueles prêmios grandes, parece que ele ganhou numa loteria muito dinheiro, ele ganhou um emprego. Aí a gente fala assim, nossa, parece que o trabalho, ainda para algumas pessoas, é muito valorizado. Então, quando ele chega lá, às vezes, depois de um ano trabalhando, que ele vem, ele fala assim, ai, Nancy, eu estou de férias. A gente fala, nossa, que legal, eu falo para ele, né? E aí, você está de férias? Eu vim ver meus colegas aqui. Que lá é um tipo de uma escola, né? Eu vim ver os colegas, então, às vezes ele tá de férias, ele faz questão de vir com o uniforme da empresa, gente. Para mostrar pro pessoal. E ele mostra o crachá como se fosse assim, um troféu. Olha que coisa linda, né? Então, quer dizer, parece que o trabalho de verdade, né, é uma bênção pra gente. Então, qual é o encargo dos ricos nesse programa de governo de Jesus? É amparar os pobres. Para quê? Para que eles adquiram riqueza por meio de doação, de esmola do Estado? Não. Trabalhando, enriquecendo a sua condição, né, de vida intelectual. Continuando, gente. Mestre, continuou lá a Malebel, né? Quem ditará semelhantes normas? Quem é que dita as normas? É algum partido? Ele fala, não, é o amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Então, se a gente, quando a gente tiver, daqui talvez uns 100 anos, 200 anos, estamos em transição planetária. Não adianta ficar com pressa. Ai, meu Deus, mas é esse governo que vai resolver tudo. Calma, gente. A gente ainda está começando a colocar a primeira coisa. Tudo que não é certo, que não é correto, está vindo à tona para a gente melhorar e cortar. Não é? A gente só está, por enquanto, fazendo inventário de toda a besteira que a gente fez ao longo dos anos aí. Agora a gente vai tentar consertar daqui para frente, os próximos 50 anos. Não pensa que é os próximos 4, 5 anos. Desculpa, não tenho boa notícia para vocês. Não vai ser agora. Calma, né? Temos aí algumas crianças aqui, jovenzinhos, talvez assumam a governança de instituições grandes na Terra. Talvez assumam aí o governo de grandes empresas, grandes instituições, possam se tornar grandes líderes. E com essa, né, nova safra de pequenininhos, quem sabe ele já vem e vem com uma nova cabeça. Por enquanto, é essa coisa que nós temos, não é? Porque o que está faltando, gente? Falta partido XYZ, uma bandeira nova, um partido novo? Não, falta amor. Amor aos semelhantes. Amor para minha turma. Para quem é da minha bandeira? Não, amor para todos, gente. Para todos. Essa guerra que nós entramos aí, mostra bem que está faltando amor. Porque a gente está achando que fulano XYZ pode ser um grande líder. Tolice, gente. O programa de Jesus é claro. Está faltando amor, né? E aí ele fala assim, ó que bárbaro, gente. Quem fiscalizará o funcionamento do novo regime, gente? Olha que coisa mais incrível. Ele fala a compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Nós só podemos pensar que a gente precisa de fiscal quando a gente não tem o fiscal aqui dentro. Quem é o grande fiscal do cristão? Sim. Onde está escrito o reino de Deus? Na consciência. Eu não preciso de ninguém me fiscalizar. Porque eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou vendo. Alguém consegue esconder de si mesmo a besteira que fez? Não, gente. Eu posso mentir. Eu posso ser um psicopata de falar assim, eu não fiz. Todo mundo, ele está vendo o que eu terminei de fazer. E eu continuo negando, não fiz, não fiz. Ok, você está falando que não fez? Calma. Está aqui, ó, registrado em você a maldade que você fez. Tá? Então, está falando aqui, quem é que vai ser o fiscal?
a compreensão da responsabilidade em cada um de nós, tá? Senhor, como tudo isso é estranho, o cara já estava desesperado, né? Imagina, um intendente de César, ele estava procurando o programa de governo e Jesus está falando tudo isso para ele já estava desesperado. Considerou o assessor da justiça alarmado, ele já estava em pânico, né? Desejarás dizer que nesse novo reino, então, a gente não vai ter palácio, exército, prisões, impostos, castigos. Vocês conhecem isso tudo, gente? Né? Será que não vai ter distribuição de palácios, né? Cash, muito dinheiro, né? Será que não vai ter necessidade de exército, né? Para estar ali, né? Apontando arma, obrigando você a fazer o que você não quer fazer, mas você morre de medo, não quer ser assassinado, não é? Será que não vai ter prisão para eu prender aqueles que falam contra mim, né? Aqueles que não concordam comigo, eu vou e eu prendo. Olha lá, será que não vai ter prisão? Não vai ter impostos, né? Justíssimos, né, gente? Todo mundo aqui paga imposto feliz, né? A gente fica feliz, né? A gente vai fazer o nosso IR, né? E aí você fala assim, que legal, que delícia, vou pagar o imposto, é justo, né? Tem uma redistribuição dos impostos em benefício para todo mundo. Vai ter imposto? Vai ter castigo? Olha a resposta de Jesus, gente. Sim, respondeu Jesus claramente. Dispensará tudo isso. Quer dizer, não vai ter nada disso. Ele fala, Senhor, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Ele fala, sim. Esse novo reino vai dispensar tudo isso e reclamará. O que precisa nesse novo reino, gente? Renúncia, né? O espírito de serviço, o espírito de renúncia, o espírito de humildade, o espírito de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, o amor de que somos credores uns para com os outros. Então, não preciso de fiscal, nem de palácio, nem de imposto. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que você, né, é digno e é credor. Eu devo para você amor. Eu devo para você renúncia. Eu devo para você desprendimento e honestidade. Então, esse é o programa, né? Aí ele continua. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Nós ainda estamos, gente, no planeta Terra, governados sob a ação do quê? De uma Constituição Federal, que mesmo assim às vezes é descumprida. Por que tem uma Constituição Federal? Para governar a gente no cabresto. Olha, se você for contra a Constituição Federal, você vai ser preso. Tem fiscal, tem exército, tem armas que te obrigam a cumprir. A justiça falha nesse mundo. Por quê? Porque a gente ainda não está vivendo sob o reino do amor. Porque quando tiver o reino do amor, não precisa mais o reino da justiça. Eu não vou cometer injustiça com relação a ninguém, porque eu já amo vocês, como amo a mim mesma. A justiça cai quando o amor entra. Tá ficando claro, gente? Ai, 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 como é que vocês acham que esse cara ficou, hein? Olha lá. Nesse instante, justamente quando os doentes, os aleijados, os pobres, né? E todo mundo descia lá da colina, tomados de imensa alegria, o Manebel, aquele cara que tinha falado para Jesus e tinha perguntado para Jesus sobre tudo isso, ele, olha, destacado funcionário de Jerusalém, ele exibindo uma máscara, uma cara muito feia de sarcasmo, tirando sarro de Jesus com muito ódio, né? Ele, né, antes estava com aquela filosofia, você é o arauto do reino, você é isso. Depois que Jesus deixou claro qual era o programa do reino, ele pegou, né, com uma fisionomia bem desrespeitosa, ele voltou as costas para Jesus e, acompanhado de centenas de pessoas que eram os bajuladores dele, ele era um grande político, intendente lá do César, veio questionar Jesus, perguntar para o mestre qual era o programa.
Jesus falou para ele qual era o programa, ele olhou para Jesus com muito sarcasmo, xingou, ficou com muito ódio, pegou a turma dele e saiu insultando Jesus e zombando de Jesus. O programa não agradou, né, gente? Não agradou, tá? E aí, gente, o milagre dos pães e dos peixes, né, foi rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios, né? E se Jesus não quisesse, né, perder o contato com a multidão, o que ele teve que fazer? Rapidinho descer do morro também. Então, gente, essa historinha simples do irmão X, ela mostra pra gente que nós temos um programa de Jesus para nós, os cristãos. E na medida que a gente se ilude, né? Que é bem isso que nós fazemos. Nós nos iludimos com os programas desse, daquele outro, achando que a gente tem que defender a ferro e a fogo, porque agora vai. Judiação é infantilidade. Não é para agora, gente. Infelizmente. A gente tem que continuar no nosso posto de trabalho, cada qual fazendo a sua parte, no seu trabalho, no seu lar, com os seus filhinhos, tá? Pegando os seus pequenininhos, educando da melhor forma, pegando os seus filhos adolescentes, ensinando o que é ética, o que é amor, o que é respeito, respeito à diversidade, respeito ao outro, o que é honestidade. Na medida em que a gente vai fazendo a nossa parte dentro do nosso lar, na nossa família, a gente está construindo um mundo melhor. Não pensemos nós que vem de cima para baixo, porque não funciona assim. Nenhum governo vai estabelecer, por enquanto, infelizmente, esse programa do Mestre. Infelizmente. Tenhamos paciência, tenhamos fé e que cada um de nós tenhamos, assim, bastante vontade de continuar lutando para que esse Brasil seja a pátria do Evangelho um dia, fazendo com que cada um de nós sejamos o quê? Um arauto do Evangelho dentro do nosso lar, tá bom? Muita paz para vocês e muito obrigada.